fantástica. São Jerônimo vivia todo embrenhado na palavra de Deus. E quando eu leio essa palavra embrenhado, a imagem que me vem é de um homem ou uma mulher que quer entrar numa mata e aquela mata é muito fechada e você precisa usar facões, foices, instrumentos para você conseguir ir tirando e limpando o caminho, limpando aqueles galhos para que você possa dar os próximos passos, para que você possa prosseguir. A imagem que eu tenho de embrenhar é exatamente essa. Aquele que vai ali limpando, aquele que vai permitindo, promovendo uma abertura para que os próximos passos possam ser dados. Veja, queridos irmãos, que é fantástica a expressão que o Papa Francisco usa para se referir nessa carta, o afeto à Sagrada Escritura, lançada em setembro de 2020, que ele diz de São Jerônimo, citando, obviamente, um contemporâneo dele, que São Jerônimo era um homem que vivia todo embrenhado na palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras do estado de São Paulo, quem dera que eu e você também fôssemos homens e mulheres que vivessem todos os dias embrenhados na palavra de Deus. Que fôssemos homens e mulheres que todos os dias tivéssemos aquele grande anseio, aquele grande desejo de ler a palavra, estudar a palavra, de ter a palavra em mão, de não sair de perto da palavra em quaisquer momentos em que nós tivéssemos a oportunidade. E aí, então, nós começamos a propor, desde o ano de 2020, essa série de estudos, de leitura, de alguns livros, de algumas temáticas que envolvessem a palavra de Deus. Ano passado, 2020, nós fizemos 3 propostas de estudo, e esse ano de 2021, nós estamos começando com essa proposta de estudo, de leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam, queridos irmãos, que qual o motivo que nos levou a fazer o estudo do livro dos Atos? Poderia ter sido Gênesis, poderia ter sido Josué, poderia ter sido Carta de João, poderia ter sido Apocalipse, ou algum evangelho, poderia ter sido qualquer livro. Mas tem um motivo para que nós estivéssemos lendo, estudando, debruçados sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos que todo ano a RCC do Brasil recebe uma palavra, que é aquela palavra que a gente diz que é a palavra tema do ano, a palavra norteadora do ano. E 2021, todos nós sabemos que quis o Senhor nos dar a palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8. No mês de setembro do ano passado, o Conselho Nacional reunido, foi uma reunião virtual, mas uma reunião de muita oração, de muito discernimento. Todos vocês, pregadores do estado de São Paulo, estavam presentes nessa reunião. Será que estavam? Alguém talvez possa pensar assim, eu não participei dessa reunião, não. Participou sim. Vocês participaram na pessoa do nosso querido Marcelo Marangon, presidente do Conselho Estadual de São Paulo. A presença do Marcelo, no Conselho, é a presença de todos vocês. Vocês também participaram através de mim, que representa o Ministério de Pregação lá no Conselho Nacional. Então, estávamos todos reunidos naquele ambiente e lá o Senhor quis dar, então, a palavra de Atos 1:8. E por que essa palavra, a palavra do ano, a palavra norteadora, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, propusemos, então, que todos nós, pregadores, fizéssemos uma espécie de aprofundamento, de leitura, de estudo da palavra de Deus. Vejam, queridos irmãos, uma coisa aqui também, um detalhe, e eu particularmente gosto de ser muito sensível às pequenas coisas que Deus vai falando. Tem alguns irmãos que acham que Deus só fala no meio das coisas muito grandiosas. Deus só fala quando há grandes espetáculos. Mas Deus fala muito através das coisas simples. Por exemplo, tem uma frase do nosso amado Monsenhor Jonas Abib, um pregador que eu tenho uma profunda admiração e acredito que muitos de vocês também. Monsenhor Jonas, quando eu comecei a ir à Canção Nova, nas primeiras vezes, lá na minha adolescência, Monsenhor dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, nada é coincidência, tudo é providência. É uma frase que ficou marcada, não só na Canção Nova, mas na vida de todos nós. Nada é coincidência, tudo é providência. Vejam que providência. O ano de 2021
foi o ano em que nós estamos sendo chamados pelo presidente do nosso Conselho Nacional, Vinícius Simões, a vivenciarmos, a experienciarmos de modo pastoral o verbo guardar. Ano passado foi o verbo resgatar, esse ano o verbo guardar. E o que é guardar a nossa identidade? E isso tem muito a ver com o livro dos Atos dos Apóstolos. Guardar tem a ver com voltar às origens. Voltar às origens, voltar ao início, voltar ao começo de tudo e ver assim, como éramos lá. O que havia de bom lá no nosso primeiro chamado, no nosso primeiro amor, quando tudo começou. E vejam aqui essa feliz providência, eu não chamaria de coincidência, que foi da vontade do Senhor para esse ano. Eu não sei se vocês estão lembrados, obviamente todos vocês já ouviram falar disso, quando aqueles jovens, no ano de 1967, decidiram participar daquele final de semana de Duquesne, lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Universidade do Espírito Santo, lá estavam a Pat Mansfield, o David Mangan, todos eles, a eles foi chamado, a eles foi pedido que eles lessem 2 livros em preparação para aquele retiro. Muitos de vocês já sabem disso. Eu vou repetir só porque talvez alguns irmãos não saibam. Foi pedido que aqueles jovens lessem antes do retiro, como forma de preparação, 2 livros. A Cruz e o Punhal, que é de um autor, um pastor protestante, evangélico, chamado David Wilkerson, que narra o testemunho dele com gangues de Nova York, de divulgação do evangelho, de pregação da palavra de Deus em meio a gangues de Nova York. O segundo livro, que foi pedido que aqueles jovens lessem, foi qual? O livro dos Atos dos Apóstolos. E isso é uma feliz providência. Eu nem chamaria de feliz coincidência. É uma feliz providência de Deus. No ano em que nós somos chamados a resgatar, a guardar e a propagar a nossa identidade, de modo particular o ano de 2021, a guardar, lermos, estudarmos, nos debruçarmos, e há toda uma unção espiritual sobre isso. Temos recebido todos os dias inúmeros testemunhos. Hoje mesmo eu estava recebendo aqui do estado do Mato Grosso, do estado de Pernambuco, do estado do Amazonas, muitos testemunhos de que isso não só é uma proposta de leitura, não é só uma proposta de estudo, mas que tem sido, de modo particular, momento de graça e momento de unção na vida de todos os pregadores daqueles estados que estão embrenhados nesse estudo. Então, o motivo pelo qual nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos é esse. É porque nesse livro está a palavra do ano, é porque esse livro foi o livro que foi dado àqueles jovens de Duquesne para que eles lessem, se preparando para o retiro. Outra coisa importante, meus irmãos, que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte. Antes da gente começar, nós colocamos lá, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, nós colocamos lá no portal da RCC Brasil esse simples material. Eu quero dizer simples e eu quero repetir. É um material muito simples. É um material muito resumido. Eu diria até que se a gente pensar na grandiosidade do livro dos Atos dos Apóstolos, na grandiosidade que tem o estudo que poderíamos fazer mais aprofundado desse livro, esse material é muito pequeno. É quase nada de estudo, né? E aí você talvez esteja se perguntando, mas se é tão pequeno, se é tão simples, por que vocês colocaram lá? Nós colocamos lá para tentar ajudar o início do estudo de muitos pregadores do Brasil que não têm acesso. Talvez vocês que moram no estado de São Paulo, vocês têm acesso a muitos bons materiais. Eu tenho certeza disso. Mas talvez em algum estado do Brasil houvesse algum pregador, alguma pregadora que não tivesse acesso a material nenhum. Então, o objetivo desse simples material que colocamos lá, e ele está disponível gratuitamente no portal rccbrasil.org.br. Você pode fazer o seu download, você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você pode imprimir. O meu, por exemplo, eu quis imprimir, né? Acho que é coisa de professor, né? O professor gosta de ter papel para escrever, para passar marca-texto. Você pode imprimir, ou você pode ter sempre em mão, ou pode só baixar no celular, no computador, enfim. Quando a gente publicou esse material lá,
a gente publicou com o intuito de ser apenas um material inicial, um material assim para começar o estudo, mas eu queria fazer aqui uma proposta, uma sugestão para todos vocês. Antes de pegarmos nesse material, a minha sugestão para vocês é: vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos novamente. Talvez alguns estejam se perguntando, mas eu vou ler o livro dos Atos dos Apóstolos de novo, eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Amém, irmão, tudo bem. Eu já li o livro dos Atos dos Apóstolos mais de 100 vezes. Amém, tudo bem. Mas vamos considerar que esse é um kairos para nós, é um momento de graça para nós. É um momento em que o Senhor está falando para nós, pregadores do Brasil, leiam e estudem o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, eu queria convidar vocês, como uma sugestão, como uma proposta, que a nossa primeira atitude seja: vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos primeiro. Primeira coisa. Ler cada capítulo. O livro dos Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. A gente pode, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui uma sugestão, uma ideia, que talvez sirva para vocês fazerem na diocese de vocês, se vocês acharem legal, ou talvez modificar a ideia, fazer de um outro jeito. Teve uma diocese de Santa Catarina que fez assim. Eles começaram no dia 1º de março, montaram grupos de WhatsApp de pregadores. No dia 1º de março, todos os pregadores leram o capítulo 1º. E aí, após ler o capítulo 1º, todos eles partilhavam lá no grupo do WhatsApp, através de um áudio, através de alguma coisa que escrevia, qual foi a palavra que mais tocou no coração deles, qual foi, aquilo que Deus mais falou com ele naquele capítulo. Aí no dia 2, faziam a mesma coisa. No dia 3, a mesma coisa, o capítulo 3º. No dia 4, o capítulo 4º. No dia 5, o capítulo 5º. E assim eles foram até o dia 28 de março, lendo a palavra e partilhando. Lendo a palavra e partilhando. É uma coisa legal, por exemplo, para pregadores que têm dificuldade de leitura, pregadores que têm dificuldade de ter tempo disponível para fazer tanta coisa no mesmo dia, né? Fica aqui uma sugestão, que é só mais uma entre tantas que vocês podem criar aí com toda a liberdade nas dioceses de vocês. Então, primeira sugestão: leiam o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos começar o nosso estudo com a leitura da palavra, com aquilo que é principal, com aquilo que é o mais importante, a palavra de Deus. Né? Outra dica que eu queria dar para vocês, irmãos, também sei que todos vocês sabem disso, só estou falando para que vocês possam ajudar a relembrar os irmãos. Todas as Bíblias, todas as traduções que a gente tem, elas trazem as notas de rodapé. Eu estou aqui com a minha, essa aqui é a tradução Bíblia de Jerusalém. Mas eu tenho também a Bíblia da Ave Maria, aquela edição grande de estudo, eu tenho a Bíblia Tebe, eu tenho a Bíblia do Peregrino. Talvez você tenha só a Bíblia da Ave Maria, não tem problema. Todas as Bíblias, elas trazem notas de rodapé, que vem aqui embaixo como uma explicação, talvez de um versículo, de alguma palavra, de alguma coisa que nós, porventura, não tenhamos entendido. Qual é a minha dica para vocês? Não vamos fazer só e não vamos incentivar, já que aqui eu estou falando com a liderança, né, do Ministério de Pregação das Dioceses, com pessoas que estão à frente, que vão ajudar a promover esse estudo. Vamos convidar, sugerir para os nossos irmãos que eles não só leiam o texto, mas que eles também fiquem atentos às notas de rodapé. Cada vez que houver uma citação e que essa citação tenha uma indicação de nota de rodapé, vamos ler a nota de rodapé. Essas notas de rodapé, irmãos, elas são muito ricas. Elas foram elaboradas, produzidas por gente que sabe muito de Bíblia. Exegetas, teólogos, arqueólogos, pessoas que têm um grande conhecimento sobre a palavra de Deus. Então vamos fazer essa recomendação aos nossos irmãos. Não só ler os 28 capítulos, mas ler também as notas de rodapé. Ainda uma outra recomendação, sugestão, né, a palavra que vocês acharem melhor aí. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1º, versículo 1º. Deixa aberto aí, por favor, em Atos 1:1. Por favor, se é possível, você pegar aí a sua Bíblia
e abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Veja, irmãos, eu estava falando aqui das diversas traduções da Bíblia, e seja quem tem uma Bíblia só, seja quem tem mais de uma tradução, todas as traduções costumam trazer... eu estou aqui com a minha Bíblia aberta na página que inicia o livro dos Atos, capítulo 1, versículo 1. Se vocês voltarem uma página para trás, eu sei que muita gente já sabe disso, mas também gostaria de deixar aqui como uma recomendação, uma sugestão, sempre tem uma introdução na própria Bíblia. De todos os livros, trazem uma introdução. Eu também queria deixar aqui como uma sugestão, como uma dica para vocês, que vocês leiam e sugiram e peçam, incentivem os pregadores a lerem essas introduções. São introduções também, como eu disse, escritas por exegetas, por teólogos, por biblistas, homens e mulheres estudiosos da palavra de Deus, da história do povo de Israel, gente que sabe o que está escrevendo, né? Embora seja a visão de um teólogo, e as visões dos teólogos às vezes são um pouco diferentes, mas todos são comuns naquilo que é verdade da fé, certo? Então, ficam aí, antes da gente começar necessariamente a falar desse material, que é muito simples, como eu disse, é muito iniciante, é muito simplório, principalmente para quem já fez teologia, por exemplo, para quem já estuda a palavra há muito tempo, né? Vai perceber que é um material muito simples. Fica aí como sugestão, então, lermos novamente o livro dos Atos dos Apóstolos, os 28 capítulos, prestarmos atenção e lermos com muita dedicação as notas de rodapé e também as introduções do livro. Tá certo, irmãos? Essa sugestão aí é importante. Por que estamos propondo estudo? Por que estamos querendo conhecimento? Tem uma frase, um pensamento muito interessante do grande São Bernardo de Claraval, um santo do século XII. São Bernardo diz assim: há quem busca o conhecimento pelo bem do conhecimento. Isso é curiosidade. Há quem busca o conhecimento para ser reconhecido pelos demais. Isso é vaidade. Há quem busca o conhecimento para servir. Isso é amor. Eu achei essa reflexão de São Bernardo excepcional quando a gente começa a pensar em um determinado estudo qualquer que podemos fazer. São Bernardo elucida, traz aqui com muita clareza, que quando a gente busca o conhecimento só pelo conhecimento, isso pode ser só uma curiosidade. Quando a gente busca ter conhecimento para ser reconhecido, elogiado, aplaudido, ovacionado pelos outros, isso é vaidade, e a gente sabe que é. Agora, quando a gente busca conhecer, quando a gente busca estudar, conhecer mais, quando a gente busca conhecimento para servir, diz São Bernardo de Claraval, que isso é amor. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que todos nós que estamos aqui nessa noite reunidos, mesmo que de maneira virtual, nós pregamos porque nós amamos Jesus. Eu queria trazer essa reflexão, essa pergunta para você. Você prega porque você ama Jesus? Ou existe algum outro motivo? Eu tenho certeza que todos nós somos 284 irmãos reunidos aqui para falar, conversar sobre esse estudo, e eu tenho certeza que nós, 285, estamos respondendo. Nós pregamos o nome de Jesus, nós pregamos a palavra de Deus por amor. E aí, queridos irmãos, mergulhando, entrando um pouco nesse estudo, né, que eu mostrei para vocês, que é muito simples, que é muito resumido, eu queria ainda fazer uma outra consideração. Esse estudo aqui, como eu disse, ele está disponível gratuitamente lá no nosso portal. Ele foi escrito pelo Frei Mauro. O Frei Mauro é um professor de seminários, é um teólogo, ele tem a visão de teólogo dele, que às vezes não conflui com a visão de outros teólogos, né? Esse material foi um material que ele disponibilizou para a gente gratuitamente. Está lá, você pode ler, certo? Agora, vamos supor que você leu o material
esse materialzinho que eu estou falando aqui. Não gostei do material, achei que o material não é bom. Eu quero usar um outro material de um outro teólogo, ou eu quero estudar só pela palavra, ou eu quero estudar só pelo catecismo. Fiquem à vontade. Esse material, como eu disse, é uma sugestão para, principalmente, aqueles lugares que têm dificuldade de acesso a materiais, né, pelo Brasil afora, e a gente tinha que pensar numa proposta que abarcasse todo o nosso país. Bem, entrando especificamente nesse material e falando brevemente sobre o início dele, eu vou concluir a minha fala. O material começa fazendo a seguinte pergunta, na introdução. Do que fala o livro? Do que fala o livro dos Atos dos Apóstolos? Irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, muitos de nós que estamos aqui já sabemos disso, ele narra como foi a formação, o desenvolvimento, a caminhada, os primeiros conflitos das primeiras comunidades cristãs. Nós sabemos que Jesus Cristo veio, se encarnou, viveu entre nós, ele dividiu a história em antes de Cristo, depois de Cristo. O livro dos Atos, por exemplo, o autor dele, Lucas, ele tenta descrever o que aconteceu na origem, no início das comunidades cristãs, como que foi a sua formação, como ela foi se desenvolvendo, como foi a caminhada, como aconteceram os primeiros conflitos. E aí você talvez se pergunte, mas Leandro, havia conflitos lá no início da igreja? Nos anos 30 depois de Cristo, já havia conflitos? Sim, irmãos, já havia conflitos. Hoje em dia, quase 2000 anos depois, a igreja continua tendo conflitos? Sim, com certeza. Há 1000 anos atrás, a igreja tinha conflitos? Sim, tinha conflitos. Há 500 anos atrás, tinha conflitos? Sim, tinha conflitos. E sempre os conflitos vão estar presentes. Mas o mais bonito é a gente acreditar naquela promessa de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo havendo conflitos do início até a volta de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o livro conta a história desse início, dos primeiros cristãos, do início das primeiras comunidades, como que foi a formação, né? Como que tudo isso foi acontecendo. Claro, não tudo detalhadamente, mas aquilo que o autor Lucas conseguiu compilar, conseguiu escrever. Alguns estudiosos do livro dos Atos dos Apóstolos, eles dizem que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele, além de ser chamado de livro de Atos dos Apóstolos, ele também poderia ser chamado de Atos de Apóstolos. Por quê? Quando a gente usa a expressão dos apóstolos, a gente parece que vai ouvir falar de todos, que a princípio eram 12 e que depois outros foram chegando, outros discípulos, outros homens foram evangelizando, e veio Paulo, e vieram outros apóstolos, outros discípulos, e a igreja continua apostólica, continua com os nossos bispos, que são esses representantes dos apóstolos entre nós. Só que o livro, ele não fala de todos. Ele fala principalmente de Pedro e de Paulo. Então, por isso que alguns estudiosos, e meio que silencia sobre os demais, por isso que alguns estudiosos dizem que o livro poderia se chamar Atos de Apóstolos, também, assim como Atos dos Apóstolos. Outro detalhe interessante. Eu tinha pedido que vocês pegassem aí, por favor, em Atos, capítulo 1, versículo 1, e o livro dos Atos, ele começa com essa expressão. Eu estou lendo aqui pela Bíblia de Jerusalém, que diz assim, fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Na Bíblia da Ave Maria está assim, em minha primeira narração, ó Teófilo. Gente, a que o autor está se referindo quando ele fala de uma primeira narração? É importante que nós saibamos, sei que muitos já sabem, mas é importante que nós nos lembremos sempre que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é a segunda parte de uma obra. E só quando ele é lido como segunda parte dessa obra é que ele vai manifestar todo o seu sentido. O livro dos Atos, por exemplo, ele mostra como que os atos, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, como que isso foi sendo levado para frente
a princípio pelos 12 apóstolos, depois pela segunda geração, e pelos outros, e pelos outros, e pelos outros, até o capítulo 28, que encerra não a atividade, né, nem tudo foi narrado, como eu disse, mas traz essa ideia de como que os atos de Jesus, como que a pregação de Jesus, como que aquilo que Jesus ensinou, falou, fez, como que isso foi sendo levado à frente. Então, o livro dos Atos é uma segunda parte que mostra como os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, os primeiros evangelizadores levaram em frente a mensagem do evangelho. Sobre o autor, eu já disse para vocês que o autor do livro dos Atos é Lucas. Lucas, autor dos Atos, é o mesmo Lucas, autor do terceiro evangelho. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O terceiro evangelho se chama Evangelho de Lucas. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas é o mesmo Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. E esse Lucas, ele era médico na cidade de Antioquia, um homem extremamente inteligente, que sabia não só de medicina, que era estudioso não só da sua área, mas não satisfeito em conhecer só de medicina, Lucas estudava sobre outros assuntos. Lucas, por exemplo, dizem os historiadores de Lucas, que Lucas conhecia muito de geografia, Lucas conhecia a lei e os profetas perfeitamente, conhecia tudo, de có e salteado, como a gente fala no dito popular. Lucas era conhecedor também dos deuses pagãos, Lucas era conhecedor de todos os assuntos e era um grande estudioso. E deixa aqui para a gente um legado, essa fala sobre Lucas, do quanto que é importante que nós, pregadores, também sejamos homens e mulheres estudiosos. Talvez algumas pessoas perguntem assim, mas só pode pregar quem é especialista em Bíblia? Será que Deus quer que todos nós sejamos especialistas em Bíblia? Eu acredito que o desejo de Deus, de fato, para nós, não é que, se a gente for especialista em Bíblia, maravilha, glória a Deus, quantos grandes especialistas nós temos. Mas eu creio que, no fundo, o que Deus mais deseja de nós, pregadores, é que nós sejamos homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus. Ah, queridos irmãos pregadores e pregadoras do estado de São Paulo, quando nós somos homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus, nós podemos chegar, inclusive, a ser especialistas. Mas antes precisamos ser apaixonados. Quando a gente é apaixonado pela palavra de Deus, como era São Jerônimo, por exemplo, a gente quer ler a palavra todo dia. Aquilo que a gente lê e a gente não sabe, a gente quer aprender, a gente quer procurar saber, sabe? A gente vai atrás. O que Lucas quer mostrar com tudo isso? Que a igreja, que até então composta de judeus, de pagãos, ela tem a sua raiz, sabe onde? No povo escolhido de Israel, o povo que vai continuar a sua missão universal, da qual Israel foi investido por Deus ao revelar a sua história. Lucas anuncia, conta pra gente os Atos dos Apóstolos, e os apóstolos continuam ali a anunciar o nome de Jesus, a levar para frente o seu evangelho, para que nós, como povo de Deus, assim como o povo de Israel, continuemos a cumprir aquela missão que foi dada por Deus, que foi investida por Deus ao povo de Israel, de ser povo escolhido. Nós continuamos essa missão. Se a gente pudesse, por exemplo, pegar o Evangelho de Lucas e pegar o livro dos Atos dos Apóstolos e juntar tudo numa obra só, certamente essa obra se chamaria História das Origens Cristãs. Veja, um detalhe interessante sobre o autor, sobre Lucas. Lucas, ele não foi testemunha ocular de tudo que ele conta no Evangelho e no livro dos Atos. Ele não estava presente em todos os acontecimentos. Não estava mesmo. Como que Lucas fez, então, para escrever o Evangelho e o livro dos Atos? Ele usou, além, claro, daquilo que ele aprendeu com Paulo, porque Lucas era discípulo de Paulo, daquilo que ele aprendeu pela tradição dos apóstolos, que ele foi ouvindo, ele também, como estudioso que era, recorria a fontes escritas.
Então, ele não se contentou só com informações orais. Ele usou pequenos documentos de diversos gêneros, ele usou narrações breves, ele usou resumos de discursos, ele usou anotações, diários de viagens, sermões, tudo que tinha por escrito que Lucas pudesse pesquisar para compor bem a sua obra, como homem dedicado, como homem estudioso, ele se utilizou para que ficasse o mais fidedigno possível daquilo que ele queria expressar através da escrita do livro dos Atos e do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o teólogo que assina alguns comentários da Bíblia da Ave Maria, chamado Marshall, ele diz que Lucas escreve história, e aqui ele está falando de Lucas escrevendo narrativas, escrevendo coisas que vão sendo contadas. Ele diz que Lucas, o Marshall, esse estudioso, que Lucas escreve história como teólogo. Ou seja, ele não se contenta com coisas rasas, ele escreve de maneira profunda, de maneira que traga verdade, de maneira que traga o mais próximo possível dos fatos que realmente aconteceram. Depois o nosso material vai falar um pouquinho sobre o lugar e o tempo. Alguns estudiosos, e a gente sabe, irmãos, deixa eu abrir aqui um parêntese para dizer para vocês, quando a gente fala de estudiosos, de teólogos, de biblistas, de arqueólogos, a gente sabe que as ideias, as pesquisas de todos nem sempre confluem. Às vezes um diz que foi de um jeito, outro diz que foi de outro. Às vezes um acha que foi em tantos dias, outro em tantos, né? Não há uma confluência de 100% de todos os estudiosos, teólogos, né? Por exemplo, alguns estudiosos dizem que o livro dos Atos foi escrito na cidade de Éfeso, porque Éfeso era uma boa comunidade cristã. Outros dizem que o livro dos Atos foi escrito em Roma durante o cativeiro do apóstolo Paulo, antes do seu processo, lá por volta do ano 63. Mas, comentando aí sobre essa questão das divergências de informações que às vezes aparecem por parte de alguns teólogos, a gente sempre fica com o essencial, a gente sempre fica com aquilo que a igreja diz. E na dúvida, na incerteza de que opção ou de que acreditar, por exemplo, o nosso estudo vai trazer aí a questão da ascensão. Nós vamos ter 2 páginas falando sobre a ascensão de Jesus, e o autor do nosso estudo, que é o Frei Mauro, ele fala de ascensão com a visão de teólogo que ele tem. Inclusive, ele diz até que alguns outros estudiosos veem de outras formas e tal. Mas, na dúvida, se gerar algum tipo de dúvida, com o que a gente fica? A gente fica com o magistério da igreja, catecismo da igreja. A quem foi dada a incumbência de interpretar as Sagradas Escrituras? O magistério da igreja. Inclusive, aqui no artigo 6º do Credo, se eu não me engano, o número 559 ou 659, tem um estudo maravilhoso sobre a ascensão de Jesus aqui no catecismo. Então, quando a gente não encontra a confluência de todas as ideias, a gente recorre ao magistério da igreja, que vai falar para a gente definitivamente o que nós devemos seguir, né? Por exemplo, no caso da ascensão, alguns estudiosos dizem uma coisa, outros dizem outra, mas o que é o mais importante para nós? É que Jesus ressuscitou e que Jesus ascendeu aos céus. Essa é a verdade da nossa fé. Mesmo que tenha um detalhe ou outro, em quantos dias, como que foi, o que ele fez, né? Mesmo que haja alguns detalhes que alguns teólogos digam uma coisa, outros digam outra, o importante da nossa fé é o quê? Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Aí, falando ainda das possibilidades de estudo, porque fazer estudos bíblicos e olhar para a concepção de vários estudiosos, por exemplo, a maior parte dos estudiosos pensa que o livro, falando aí de quando ele foi escrito e onde ele foi escrito entre os anos de 75 a 90. Eu coloquei aqui uma data depois de Cristo, né? Uma data mais alargada, porque a gente vai encontrar em alguns estudiosos dizendo que foi de 75 a 79, vai encontrar em outros dizendo que foi de 80 a 90. Como há essa possibilidade, eu ampliei aqui um pouquinho para 75 a 90 para trazer para vocês. Irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos ele pode ser dividido em 2 partes.
nós poderíamos dizer que a gente tem uma primeira parte, que a gente poderia até chamar de Atos de Pedro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Para vocês terem uma ideia, o nome Pedro aparece 53 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. E do que trata esses 12 primeiros capítulos? Eles falam de Pedro, falam da igreja que está se consolidando em Jerusalém e na periferia, ali, os arredores de Jerusalém. A segunda parte fala de Paulo. Nós poderíamos, inclusive, chamar de Atos de Paulo. Fala de quê? A promoção do evangelho pela Ásia, pela Europa, até chegar a Roma. No livro dos Atos dos Apóstolos, o nome Paulo, por exemplo, aparece 125 vezes. Porém, há uma concordância muito grande entre os teólogos de que o verdadeiro protagonista, o que é protagonista? Né? O personagem principal, a figura principal, aquele que conduz a história, o verdadeiro protagonista do livro dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi prometido, é o Espírito Santo que foi enviado por Cristo à sua igreja e é o Espírito Santo que continua a governar, a dirigir a igreja por todos os séculos, sem fim, até o retorno de Jesus Cristo. Pensando em cronologia, para a gente ter uma ideia, o livro dos Atos, ele é escrito, por exemplo, após as cartas, ele é escrito após o Evangelho de Lucas, né? Não foi um livro escrito tão no início, tão antes de outros livros do Novo Testamento. Outro detalhe interessante, vocês vejam que eu ainda não consegui passar do capítulo 1, versículo 1. Eu ainda estou no versículo 1. Para vocês verem a grandiosidade do livro dos Atos dos Apóstolos e o quanto a gente tem a aprender, a crescer com esse livro, se a gente coloca diante do Senhor um coração humilde. Se a gente diz assim para o Senhor, Senhor, eu já estudei tanto, Senhor, eu já li tantas coisas, Senhor, eu já fiz faculdade de teologia, Senhor, eu já estudei tanto a Bíblia, mas eu coloco diante de Ti o meu coração puro, o meu coração humilde, aberto, Senhor, para, se for da Sua vontade, que eu aprenda mais e mais e mais com a Tua palavra, que é de uma riqueza inesgotável, para a Tua palavra que é viva e eficaz, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. E aí, nesse capítulo 1, versículo 1, tem uma outra coisa importante que a gente precisa comentar. Vejam só. Ele diz assim, eu estou usando aqui a tradução de Jerusalém, ele diz assim, fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Gente, quem que será que é esse tal de Teófilo? Será que esse Teófilo era uma pessoa ou será que esse Teófilo é uma expressão que a gente vai ver mais à frente, pode estar querendo se direcionar a outras pessoas? Vamos ver as possibilidades. Alguns estudiosos, alguns biblistas, eles dizem que não se sabe ao certo se esse Teófilo que é citado aqui, que é citado também lá no início do Evangelho de Lucas, não se sabe se ele é um amigo de Lucas ou uma espécie de protetor de Lucas. Não se sabe se esse Teófilo poderia ser também uma espécie de mecenas. Gente, o que é mecenas? Vou pegar um exemplo aqui na história da arte, para explicar para os irmãos que talvez não saibam o que é mecenas, para ficar mais claro. Na história da arte, por exemplo, no tempo do Renascimento, na época de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Veronese, Rafael Sanzio, na época desses grandes pintores do Renascimento, todos eles tinham um mecenas. O que era a figura do mecenas nesse contexto da arte? Era aquela pessoa que patrocinava o pintor, que comprava os materiais, que arrumava contratações, intermediava contratações daquele pintor para pintar o teto de uma igreja, para pintar uma tela. Enfim, mecenas era essa figura, uma espécie de patrocinador, de amigo, de ajudante, também nesse aspecto financeiro. Alguns estudiosos veem que há também a possibilidade de esse Teófilo querendo possibilitar a expansão da obra lucana, né, o Evangelho e os Atos, poderia ser também um mecenas. Mas vejam uma outra coisa muito bonita. Teófilo
pode ser também um nome fictício, usado para se dirigir a quem? Se a gente pegar a palavra Teófilo e for a origem dessa palavra, no grego, Teófilos. Teo significa Deus. Filos significa amigo ou devoto. Se a gente traduzir, então, a palavra Teófilo para o português, a tradução vai dar amigo de Deus ou devoto de Deus. Pode ser também que Lucas, ao dizer, fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, pode ser que Lucas tenha usado esse nome fictício para se dirigir a todos nós que queremos ser amigos de Deus. Você que está com a sua câmera ligada, não abre o microfone não, só balança sua mão aí. Quem quer ser amigo de Deus? Quem se considera um amigo de Deus? Levanta, balança sua mão aí e diga assim, ó, eu quero ser amigo de Deus, eu me considero, eu tenho me esforçado, eu tenho buscado, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, eu tenho tentado ser esse amigo de Deus. Então, se eu e você estamos nos propondo a ser esses amigos de Deus, o livro dos Atos dos Apóstolos está se dirigindo a nós, dizendo, em minha primeira narração, ó Gisélia Salvador, ó Marco Antônio, ó Aguinaldo, ó Marcelo, ó Rinaldo, ó Leandro, narrei todos os fatos relacionados a Jesus Cristo. Essa palavra pode estar se dirigindo a todos nós. Por quê? Porque era muito comum, em diversos livros da palavra de Deus, vocês vão ver isso, era muito comum destinar os escritos a alguém. Ou seja, escrever logo no início do livro uma espécie de dedicatória, referindo-se a alguém, quase como se fosse um diálogo. E talvez Lucas esteja fazendo isso com o livro dos Atos, se dirigindo a todos nós. No parecer dos teólogos, dos estudiosos, baseando-se nesses dois escritos de Lucas, baseando-se no Evangelho e baseando-se no livro dos Atos, se a gente pudesse pegar a palavra Atos, nós diríamos que o Antigo Testamento são os Atos do Pai. Os 4 evangelhos são os Atos do Filho. E o livro dos Atos dos Apóstolos em diante são os Atos do Espírito. Então, eu queria repetir porque isso é uma coisa interessante que talvez você ainda não tinha pensado. No parecer de alguns teólogos, não estamos dizendo que é, estamos dizendo que no parecer de alguns teólogos, analisando a obra lucana, que é essa formação de evangelho mais livro dos Atos, o Antigo Testamento são os Atos do Pai. Os 4 evangelhos são os Atos do Filho. E o livro dos Atos em diante, os Atos do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai narrar, se eu não me engano, estou abrindo aqui rapidinho, se eu não me engano, no capítulo 15, exatamente. No capítulo 15, ele vai narrar o primeiro concílio da história da igreja. Nossa igreja já teve muitos concílios. O último, o mais recente, foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu aí na década de 50, início da década de 60. Foi o último concílio que a igreja promoveu. O primeiro concílio, aquele que começou, que iniciou a série de concílios da igreja, é esse narrado no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Que foi escrito, inclusive, ele narra essa história que foi escrita antes dos evangelhos. Outro detalhe muito interessante, irmãos, do livro dos Atos, a gente tinha tanta coisa para falar, né? Mas meu tempo está quase terminando aqui. Eu sei que amanhã vocês também têm mais, quarta e quinta, mas fechando aqui o assunto. O livro dos Atos traz alguns discursos que têm uma função particular na obra do livro dos Atos, que é, qual a função dos discursos? Que missão os discursos têm? Mostrar para nós como que o evangelho é proclamado segundo o mandato de Jesus. Cada discurso que a gente encontra, por exemplo, Pedro faz 8 discursos no livro dos Atos. Paulo faz 7 discursos. Estevão, lá no capítulo... Deixa eu só pegar aqui rapidinho, mas eu acho que é no capítulo 7º. No capítulo 7º, Estevão faz o seu discurso, que a gente pode trocar aí perfeitamente essa palavra discurso pela palavra pregação.
O livro dos Atos traz, por exemplo, a primeira pregação da igreja, que foi aquela pregação que Pedro fez lá em Atos 2,14. Depois, no capítulo 7, Estevão faz uma pregação maravilhosa. Segundo os estudiosos, é a pregação mais profunda, mais completa, é o discurso mais completo sobre a pessoa de Jesus Cristo, é esse de Estevão, entre os diversos discursos que nós encontramos no livro dos Atos. Para vocês terem uma ideia também, a conversão de Paulo, que é narrada pela primeira vez no livro dos Atos, no capítulo 9, ela é narrada mais 2 vezes. Ou seja, a conversão do apóstolo Paulo ela é narrada no livro dos Atos por 3 vezes. E veja, irmãos, vamos pensar um pouquinho nessa pessoa de Paulo. Paulo deve ter sofrido um bocado. Sabe por quê? Paulo, antes desse encontro com o Senhor no caminho de Damasco, o que Paulo era? Paulo era um homem mau, um homem que perseguia os cristãos, mal no sentido, né, do antes do seu encontro com o Senhor, que perseguia os cristãos, que mandava matar os cristãos, que mandava prender, que mandava açoitar. Gente, eu fico me colocando no lugar de Paulo e pensando, como deve ter sido para aquele povo, aquele mesmo povo que viu Paulo mandando prender, que viu Paulo mandando matar e que depois vê Paulo anunciando o nome de Jesus. Deve ter sido bem difícil para aquele povo aceitar Paulo. Para o povo acreditar na sua conversão, porque ele era perseguidor, ele era maltratador das pessoas, dos cristãos. Paulo deve ter enfrentado muita dificuldade. Inclusive, tem alguns teólogos que dizem que a gente pode fazer um paralelo entre esse sofrimento de Paulo na sua aceitação e todas as coisas que ele passou, com naufrágios, com a disseminação, com a expansão do evangelho, todo o sofrimento de Paulo, que ele pode ser colocado, inclusive, em paralelo à paixão de Cristo, de tão forte, de tão profundo que foi o sofrimento de Paulo. Quase concluindo, irmãos, a narrativa, a história, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos traz para nós, se vocês observarem, desde o capítulo 1 até o 28º, até o capítulo 28, tudo que vai sendo contado, tudo que vai sendo narrado, é tomado de uma alegria espiritual. Mesmo quando sofrem, eles louvam. Mesmo quando passam penúria, eles louvam. Mesmo quando são presos, eles louvam. Todo o livro é acompanhado de uma alegria espiritual. Sabe, irmãos, a mesma alegria espiritual que vem do Espírito Santo, que dá certeza à origem sobrenatural da igreja. A igreja nasceu no sobrenatural. A igreja vive no sobrenatural, porque a igreja vive no Espírito. O Espírito Santo é o grande protagonista da igreja. O Espírito Santo é o protagonista do livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele continua sendo e será para todo sempre o grande protagonista da igreja. Veja, a narrativa é tomada por uma alegria espiritual que vem do Espírito, vem dessa certeza da origem sobrenatural, da contemplação desses fatos extraordinários que Deus vai acompanhando através da pregação dos seus evangelizadores. Lá atrás, a igreja começou com muitos conflitos, com muita perseguição. Mas mesmo assim, aqueles homens e aquelas mulheres, eles não voltavam atrás, eles não desanimavam, eles não desistiam, eles continuavam anunciando o nome de Jesus com força, com parresia, com coragem, e se preciso fossem, eles davam a sua vida. E hoje, nós, igreja, precisamos continuar anunciando o nome de Jesus, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tanta perseguição, mesmo em meio a tantas polarizações de diversos aspectos, anuncia o nome de Jesus. Eu tenho falado, irmãos, em muitos momentos que eu tenho participado, reuniões, lives, que nós estamos vivendo um tempo de muitas más notícias. Muitas notícias más estão sendo espalhadas.
As pessoas parecem que estão afundadas num mar de más notícias. E como que eu, pregador, você, pregador, como que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para combater um mar de más notícias? Evangelho. Boa notícia. A palavra evangelho significa isso. Boa nova. Boa notícia. Vamos anunciar o evangelho, vamos anunciar o nome de Jesus, vamos anunciar que mesmo passando por todas essas dificuldades que temos passado, Jesus continua sendo o Senhor da história e ele sempre será, ele sempre foi, ele é e ele sempre será o Senhor de cada um de nós. Então, queridos irmãos, nos espelhando nesses primeiros apóstolos, em que lá atrás, lá na origem do livro, se vocês observarem, o que acontecia com aqueles primeiros apóstolos, e com essa reflexão eu encerro a minha fala. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que acontecia o seguinte: os apóstolos falavam de Jesus. Os apóstolos, os discípulos, os homens, as mulheres corajosos, corajosas, eles falavam de Jesus, eles queriam que o nome de Jesus ficasse conhecido. E aí, o que faziam com eles? Pegavam esses homens e essas mulheres que levavam o nome de Jesus para ser conhecido. Tem várias passagens, infelizmente, eu queria pegar algumas, mas não vai dar. Fica aí como uma tarefa para a gente fazer depois. Em várias passagens diz o seguinte: eles pegavam aqueles apóstolos, eles pegavam aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam anunciando Jesus, fazendo Jesus ser conhecido, davam uma surra neles, batiam muito neles e dizia para eles assim: olha para sua câmera, eu quero falar bem pertinho de você. Batiam muito neles e falava assim: ó, nós vamos te dar a chance de voltar, de sair, mas para de falar do nome desse tal de Jesus. Não fala mais sobre ele e nós deixaremos vocês em paz. Várias passagens contam que era assim. Batiam, açoitavam, maltratavam e proibiam: não anunciem mais o nome desse Jesus. Não falem mais dele. E o que os apóstolos faziam? Saíam de lá felizes, louvando a Deus pela oportunidade de terem apanhado, de terem sido flagelados por amor a Jesus, e continuavam falando de Jesus. Amados irmãos, vejam se tem alguma semelhança do que nós estamos vivendo hoje, 2021. Parece que querem nos calar. Parece que querem, parece não, eu tenho certeza. Não querem que o nome de Jesus seja conhecido. Não querem que o nome de Jesus seja anunciado. E nós vamos repetir os atos desses apóstolos, mesmo que nós sejamos perseguidos, mesmo que nós apanhemos, mesmo que nós sejamos maltratados, mesmo que nós sejamos discriminados, nós vamos continuar anunciando o nome poderoso de Jesus. Hoje, muitos querem que o nome de Jesus seja esquecido, mas eu e você somos os responsáveis para nunca permitir que o nome de Jesus fique esquecido. Eu quero fazer uma convocação para você, pregador do estado de São Paulo. Enquanto tiver um pregador da palavra de Deus vivo, enquanto tiver um homem vivo, uma mulher viva, um homem que prega a palavra, que ama Jesus e que faz isso por amor a ele, enquanto tiver um pregador vivo no estado de São Paulo, o nome de Jesus não vai ser esquecido. Enquanto tiver alguém que anuncia, o nome de Jesus não será esquecido, mesmo que todos queiram que o nome dele seja apagado das memórias. Mesmo que todos queiram que o nome dele seja esquecido, não seja mais falado, não seja mais citado. Enquanto houver um pregador, uma pregadora no estado de São Paulo, o nome de Jesus vai continuar sendo conhecido para a honra, para a glória, para o louvor daquele que era, que é e que virá, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Amém. Obrigado, viu, Leandro, pelas palavras. Quero aqui chamar o Amauri, puder colocar aqui para gente, para finalizar, apresentando aí todo o nosso estado. Deus abençoe. Olá, irmãos, boa noite. A paz de Jesus e o amor incansável da Virgem Maria estejam com cada um de vocês. É com muita alegria no coração que aqui, representando aí o Rinaldo, o nosso coordenador do Estado de São Paulo, junto com os outros irmãos das outras 42 dioceses, com muita alegria no meu coração, Leandro. Que bom, irmão, estar com você. Tive outra oportunidade com você na live, junto com o Cláudio Rufino, mas é irmão do Ministério Jovem. E o que eu peço, irmão? Peço a São Jerônimo que continue intercedendo pelo seu ministério, pelo nosso ministério, no qual Deus nos confiou, que você permaneça embrenhado, irmão, com esse zelo, um amor tão grande à palavra de Deus e esse cajado, esse ministério no qual Deus te confiou, a RCC Brasil. Muito obrigado, querido irmão. Pode ter certeza que você está em nossas orações aqui, não só do estado de São Paulo, querido irmão, mas em todos os estados do Brasil, por todo esse amor, com essa propriedade que você fala para conosco, através da palavra de Deus. Muito obrigado, viu? Que a Virgem Maria, Rainha de Pentecostes, também continue intercedendo por você, a sua casa, sua família, você que é professor, né? Aí, numa simplicidade enorme, aí na sua cidade, isso mexeu com o nosso coração do estado de São Paulo, você pode ter certeza disso. Um beijo no seu coração, Leandro, que Deus possa te proteger poderosamente, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Obrigado, viu, irmão? Obrigado a todos os irmãos também que estiveram conosco, da nossa 42 diocese, os convidados, né, que foi proposto os 10 irmãos. Peço a vocês, irmãos, que com esse amor que o Leandro falou para nós da palavra de Deus, possamos estar amanhã unidos novamente com a nossa irmã, a Maris Beatriz, a Bia, né, que vai estar fazendo a segunda colocação para nós. Já vão orando, intercedendo também por ela. Peça a intercessão de São Jerônimo, para que nós possamos ter mais um dia de graça, desse Kairos que o irmão falou para nós, que é vivenciar os estudos do Ato dos Apóstolos. Amém? Obrigado, irmãos. Marquinhos, eu vou passar para você, irmão, para você encerrar com uma música para nós. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, viu? Muito obrigado. Dá tchauzinho aí, vou ver a presença de vocês. Irmão, obrigado, viu, Leandro, mais uma vez. Que Deus abençoe. Obrigado, viu, Leandro, mais uma vez, os irmãos aí de todas as dioceses, né, e contar com cada um de vocês aí amanhã novamente reforçando o Amauri, né, uma alegria imensa, imensa, né, uma graça estar junto com vocês, amém? Deus abençoe a todos, vamos cantando, nos despedindo desse Deus maravilhoso, amém? Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Deus abençoe, irmãos, uma santa noite. Contamos com a sua presença até amanhã. Forte abraço, Deus abençoe. Amém? Derrama o teu amor, vamos lá. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Água viva, água viva, água viva. Deus abençoe, irmãos. Tchau pra vocês aí, manda um tchauzinho. Forte abraço, até amanhã aqui, no mesmo horário, viu? Tchau, tchau.